Hoje o meu entrevistado é simplesmente colunista James Cavalcante. Boa noite, Boa amada, noite, maravilhosa. meu Obrigado pelo amor. Olha, convite. eu vou falar pouco e te deixar falar muito. Nossa, Conte a sua tem muita história. história, né? Conte a sua história desde o início, o que te motivou, o que te trouxe até aqui. Vamos lá. Então, né, Trícia, eu venho de uma época assim muito complicada, Uhum. né? Em que tudo era muito difícil, né? Primeiro que a gente naquela época a gente era pobre, pobre mesmo, que a cidade em si não oferecia muita coisa pra Uhum. gente, né? E aí a gente já é jogado, nós éramos jogados A a trabalhar trabalhar muito mesmo, muito cedo, né? cedo. Os pais deixavam os filhos em casa, iam trabalhar Iam e ficavam trabalhar, isso mesmo. desassistidos, né? Isso. E aí a gente toma, é aquela coisa, toma que o filho é teu, Uhum. né? E aí então, eu sempre fui muito de parar, pensar, mas ao mesmo tempo eu sou muito espiritualista, eu buscava muito a força de Deus, do Supremo, Deus maior. Tem um negócio muito engraçado para contar para vocês, eu era tão assim, ousado, Então conte. quando eu era pequeno, assim, ó, eu era louco para aprender a ler, louco, né? Uhum. Mas eu não podia ir para a escola, Porque não tinha idade. justamente, porque eu sou da época que a gente tinha 7 anos de 7 anos de idade. idade, justamente. Então, na minha casa, não lembro benzinho, é a casa que eu moro hoje, que é a nossa casa aqui no Beco do Macedo. No Beco do Macedo, Verados, que ninguém nunca diz. Nossa Senhora das Graças, é aqui próximo. E aí eu dizia, eu digo, não, mas eu tenho que aprender a ler, meu Deus. E aí eu ia num móvel que tinha próximo da minha casa e acendia uma vela e todos os dias eu rezava para Deus, um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque logo cedo a gente aprendia a rezar. E Uhum. eu dizia, meu Deus, eu quero aprender a ler. E não abriu aquele jardim da infância na igreja Nossa Senhora das Graças? Não é da tua época? Sim, eu ia, foi logo depois disso, logo Hum. depois disso. Mas aí eu não tinha como ir, porque eu queria muito ir e não podia ir por causa da idade, né? Que Uhum. ficava, mas eu tinha sede de aprender a ler, mas eu não sabia. E aí, é uma coisa meio louca. Hum. E aí eu, todos os dias, eu acreditava que Deus ia me ensinar a rezar. E do nada eu comecei a ler. É incrível, é uma coisa assim muito louca, né, que acontece na Uma vida da coisa de gente. programação É mental isso. mesmo, E aí, né? desde ali, eu fui vendo que tudo aquilo que eu queria, eu podia buscar uma força, Uhum. né? E aí a gente foi crescendo, e aí eu tive tive que sair minha mãe saiu de casa, que houve uma separação do meu pai e da minha mãe, e fomos morar na casa de uma irmã da minha mãe, outra coisa louca da vida, da minha vida, né? Estou resumindo. E aí depois a minha mãe também teve que trabalhar, porque minha mãe era enfermeira, trabalhava à noite, né, para Uhum. criar três filhos. Uhum. E aí fomos, e minha mãe morava na casa da minha tia, e logo em seguida minha mãe, muito destemida, porque ela sempre foi muito destemida, ousada também, arrojada, metia a cara, e ele disse, não, vamos morar separado daqui, e minha mãe alugou uma casa e fomos morar junto. Só que eu tive que morar com uma tia minha, meus tios já falecidos, e aí foi outra mudança na minha vida, né? Então, assim, foi muito complicado, né? Eu poderia Uhum. ser hoje uma pessoa altamente Revoltada. revoltada, frustrada, cheia de coisinhas na cabeça. Mas isso serviu para tu aprenderes a ser desenrolado, né? Totalmente, totalmente. Foi isso que me impulsionou. Eu acho que eu precisava desse choque de realidade, porque é um choque de realidade. Esse confronto de ideais, de educação, de famílias, certo? Tudo isso hoje me serve muito, como muitas coisas que aconteceram na minha vida me serviram, Uhum. né? E logo em seguida, com 14 anos, eu fui para o Distrito Industrial. Olha só, fui Olha, trabalhar. parece que é padrão aqui todo mundo começar no É, distrito. É, Paulo Marinho começou isso. no distrito. Todo mundo tem uma história com o distrito. E a tua foi também de jovem aprendiz? Nada. Minha mãe tinha uma amiga chamada Nadir Gomes. E a Nadir precisava de um office boy dentro da Yalo, antiga fábrica de óculos que tinha aí na Estrada do Eu me Contorno. lembro. Isso, era a fábrica de óculos. Eu fui trabalhar, era office boy interno. Uhum. E aí chegava os correspondentes, os documentos
Aí separava, As entregava. CIs, comunicação interna, e eu ia entregar nos setores dentro da fábrica, andava tudo. E logo em seguida, a Nadir disse, não, James, isso com 14 anos, James, venha trabalhar dentro do recrutamento e seleção comigo. Ela era Olha! recrutadora e selecionadora de pessoal. E aí eu fui trabalhar dentro e fiquei lá por mais ou menos uns 3, 4 anos. Então, já aprendeu a lidar com pessoas desde a mais tenra idade, né? Isso mesmo. Já aprendeu a conhecer as pessoas, a saber colocar o olho e saber selecionar, né? Isso era porque era muito complicado naquela época. Imagina eu, com 14 anos, trabalhando no setor de recrutamento e seleção. E logo em seguida, depois eu fui para o departamento pessoal, né? E depois do departamento pessoal, eu fui trabalhar na ferramentaria. Era o setor de ferramentaria, era o quê? É onde separavam todas as peças. Eu sei, eu né? entendo, mas Para do montar... departamento pessoal para ferramentaria... olha que louco, né? Não sei por que aconteceu isso comigo. Agora veio me tocar. Talvez é porque tu fosses organizado. Eu era mesmo, muito organizado. E aí eu fui trabalhar, que existia a galvanoplastia. Eu me lembro muito bem que eu trabalhava muito com o Ivo Coroni, que é pai de um amigo meu, do Nilson Coroni. Isso. Ele que montava todas as placas onde seriam confeccionados, feitos óculos, né? Então, assim, aí eu disse, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu tinha que ir, né? Eu estava ali, tinha que trabalhar, e vamos. Eu sempre fui muito assim, destemido. Sabe fazer, James? Sei, não sabia nada. Mas aprendia, né? Aprendia isso. A necessidade te ensinava, justamente, aquele negócio. Então, isso para mim hoje é de grande valia. Aí pronto, aí começou a loucura. Depois do Distrito Industrial, eu fui para as boates. Peraí, calma. Olha só que loucura. Calma, você tá vendo como é? Que eu quero entender. A pessoa está ali, trabalhando, de 7 da manhã às 5 da tarde. Isso, era o horário. Tudo direitinho, certinho, cronometrado, separando a ferramentaria, Tudo, enfim. departamento pessoal. Tá, e aí a pessoa de repente salta para as boates, eu não entendi mais nada. Então, nessa época chegou a Yalo foi vendida para a American Optical. Então era uma empresa americana, todos foram demitidos. Sim, eles né? quando compram as empresas, fomos todos demitidos. eles trazem uma equipe nova. Né? Isso. E aí eu me vi naquela, e aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu falei, tenho que fazer alguma coisa. E eu tinha um fascínio pela noite. Eu sempre tive. Já tinha? Já tinha. E conheci Pedrinho Cunha, da Magrela Modas, lembra dele? Lembro. E era aquela coisa da moda que sai do shopping. E aí, nessa época, eu vivia muito pelo centro, depois já... E era uma época que a gente tinha muito desfile, então a moda se cruzava muito com a vida noturna. Justamente. Aí tinha boate dos ingleses, na época, que eu não frequentava porque eu era de menor. Eu também não conheci. Ouvi muito, né? Ouço muito falar de histórias da boate dos ingleses, mas nunca estive. Eu não cheguei a frequentá-la, porque eu era de menor, não podia entrar. E aí e aí eu comecei a conhecer o Pedrinho Cunha, conheci o Pedrinho Cunha, vivi pelo shopping, trabalhando na Magrela, tinha a Silvia Torres, que tinha teve a primeira lojinha do Boticário, ali no Manaus Shopping. E aí conheci já Sandra Reston, que hoje é Sandra Guimarães, da Dona Juraci. Sim, da Girassol, gente. Da Girassol Modas. E aí eu comecei a criar um círculo, a entrar num novo círculo, que também já... Que era aquele pessoal do comércio do centro da cidade, que era um pessoal super unido, super animado, Verdade, né? Tinha uma vibe maravilhosa. Nossa, gente, nossa. E aí foram se passando os anos, e aí eu fui morar com Pedrinho Cunha, na Socilar, que era ali do ladinho do Correio, tinha um prédio chamado que era o Socilar. A caderneta de poupança Socilar. Tínhamos duas, né? Amazon lá e Socilar, justamente. Né? Mas aí, nesse interino tempo, nesse período todo, a gente frequentava o Teatro Amazonas, tinha um chá do teatro, que uma turma de gente... Era muito animada a noite em Manaus, era sadio. Não tinha perigo. Nenhum, não tinha violência. Todo mundo se conhecia. Sim, todo mundo sentava na praça para comer até de madrugada. Não existia malícia, não existia ambição, não existia
um puxando o tapete do outro, E generalizando. todo mundo sabia quem era quem, né? Todo mundo se conhecia. E depois de um longo tempo, o Pedrinho foi trabalhar na Turbo Seven, que era... Já a antiga boate dos Ah, ingleses. Isso. E aí ele disse, Jean, olha só, Jean, você quer ir trabalhar comigo lá na boate? Eu falei, quero. Ele era promoter da boate. Eu falei, quero. Eu falei, mas o que é que eu vou fazer assim? Eu preciso de alguém que sexta, no sábado, certo? E no domingo vá pra boate fazer a limpeza. Você vai? Eu falei, lógico que eu vou. Eu queria estar dentro da boate, eu queria Claro! né? Não me interessava se eu fosse, o que eu ia limpar. Mas sabe, que à noite eu estaria na boate. Então tá, e fui, a senhora iria limpar, ajudava a limpar a boate, ficava tudo arrumadinho e à noite íamos para a boate, eu ia. Aí começou aquela coisa das roupas coloridas, né, as roupas neon, dos desfiles. E aí tá. E aí Pedrinho falou, James, eu vou ter que ir embora, eu vou ter que sair. Eu falei, você pode ficar aí na boate? Eu falei, fico. Aí o senhor Leonel disse, você assume a bote? Eu falei, assumo. Agora! Agora! Era o que eu queria na minha vida, aquilo ali. E eu, como eu digo, nunca tive medo. Você tem coragem, você sabe fazer. Mas, James, nesse momento, tu já tinhas ocupado aí vários cargos diferentes. Sim, Medo verdade. já não tinha que ter fazia mais medo, parte, né? É. E aí eu fui. Era uma coisa nova. Então eu sempre gostei muito de, sabe, descobrir. Né, desenrolar. Eu tenho esse potencial comigo, né? Não sei fazer, mas eu vou lá. E aí aquilo eu vou testando, fazendo um teste, dá certo, não dá, monta, desmonta, até que a gente chega num consenso. Porque eu sou o tipo da pessoa, como eu trabalho muito com o meu pensamento, aquilo vai fluindo, sabe? Aquilo vai fluindo, aquilo vai... Não, assim, desse jeito, muda, tira, bota, coloca. E a gente acerta, né? Aí me conta um pouco como foi esse teu período na Turbo Seven. Assim, foi um pouco difícil porque a gente tinha que... Eu estava conhecendo, era um mundo diferente, né? E eu digo, meu Deus, como é que eu vou mudar com esse pessoal, né? Eu digo, não, mas deixa comigo que eu sei como deixa comigo que eu sei como eu vou fazer. E aí, a primeira noite, eu chegava com eles, oi, tudo bem? Eu dizia, oi, tudo bem? Meu nome é James Cavalcante, eu estou trabalhando aqui, qualquer coisa você me chama, eu dizia. Mas muito alegre, muito espontâneo. E eu comecei a ficar desinibido. A gente fica inibido, porque você não sabe chegar perto de uma pessoa. Como eu ia chegar, né? Então, tudo isso era muito louco para mim. E aí eu fui até que eu digo, não, é assim, desse jeito. A gente pega o fio da meada, né? É mesmo que fazer coluna social, não sei escrever. Não, mas eu vou fazer. E a gente vai e aquilo parece que flui, entra na nossa cabeça, não é, Trícia? James, a gente vai já conversar sobre isso no próximo bloco. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com o Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar. Ligue 3003-3939. Voltando aqui no programa Trícia Tadros com ele, o colunista James Cavalcante. James, Distrito, Turbo Seven e daí para a coluna social. Me conta como é que foi. Não. Ainda teve escalas. Aí sim, aí eu fiquei um tempo na boate, na Turbo Seven, certo? E aí dei um tempinho de novo, aí voltei pro Distrito Industrial novamente para trabalhar na Plásticos Best, olha só.
na Plásticos Best, que era a empresa de canos que tinha no Distrito Industrial, do ladinho do Novo Hotel. Plásticos Best. Ela fabricava canos, canos de água. De PVC, né? De PVC. E aí trabalhei um tempinho, trabalhava no setor de distribuição. Olha só como eu era louco. Olha a minha cabeça. Eu trabalhava no setor onde eram programados, onde eram montadas todas as carretas que seguiam para o sul do país. Ah, mas eu acho que já estava na área. Já estava, né? E aí eu digo, não, gente. Aí fiquei acho que 2 anos lá. E aí eu digo, não é isso, não é para mim. Eu dizia, isso não é para mim. Volto de novo para a noite. Né? Volto de novo para a noite. E aí, só que já foi uma coisa muito diferente. Já foi uma outra coisa. Foi assim, a boate tinha dado um tempo, certo? Depois do Pedrinho Cunha. E aí, o Zezinho Silva, que era cabeleireiro, que era muito amigo, trabalhava junto com o Jadir Almeida, me chamou e disse, James, vamos reabrir a boate dos Turbo Céu? Eu falei, vamos. Mas ele disse, só que dessa vez vai ser diferente. Eu falei, mas diferente como? Eu falei, que diferente como? Zezinho? Não, nós vamos fazer a boate gay. Eu falei, meu Deus, eu falei, nossa, gente, mas é complicado. Que na época era GLS, né? Não, na época era gay mesmo. Era gay mesmo. Aí eu disse, Zezinho, a cidade não está preparada. Eu falei, eu Como dizia pra não? ele, a cidade não está preparada. Aquela época foi a época da turma gay mais animada eu que dizia, olha, existiu. as pessoas não estão preparadas, como é que nós vamos fazer? E não, ele dizia, não se incomode, vamos meter a cara e vamos fazer. Eu falei, tá bom, vamos. Aí chegamos com os filhos, o seu Leonel nos chamou para uma reunião, o Leonel Couto, já falecido, junto com o Zeca e o outro filho dele, Porque o Jaime. ali o espaço teve várias temporadas, né? Abriu e reabriu, abriu e reabriu. Foram temporadas. Porque parece que o amazonense gosta de novidade e depois abandona o lugar, tem né? isso, né? Se o local não tiver local, não tiver muita gente na frente, não tiver muito carro, ele volta, né? Eu acho que é cultural. E aí nós fomos no Seu Leonel e dissemos, Seu Leonel, vamos abrir a boate, vamos reavivar essa coisa da boate, mas só que ela tem que ser gay. Aí um olhou assim pro outro, né? Falei, pegar o lagar, tem que ser agora, senão a boate não vai dar mais certo. Eu sempre muito ousado, né? Sempre fui muito abusado. E aí ele dizia, tá, vamos. Aí fizemos a primeira noite. E aí? Abrimos a primeira noite, convidamos Manaus inteira. Aí assim... E foram? Muita gente, muita gente. Aí foi assim, um olhava pro outro, sabe? Um olhava pro outro, eu vou contar um negócio bem engraçado. Conta. Um olhava pro outro, aí dizia, mas James... Mas eu já tinha conhecido todo mundo na época que eu já tinha ficado lá. E aí disse, James, como vai ser? A gente pode se beijar? Aí eu falei, menino, pode, não tem problema. Tudo escuro, pode tudo. Pode falar isso, assim, não tem Claro, problema, né? Pode falar. E aí, pode. Aí eu dizia, não, isso não tá dando certo. Eu dizia, isso não dá certo. Peguei o microfone e dizia, olha, gente, seguinte, a partir de hoje, a boate é uma boate gay, com todo respeito. Seu Leonel Couto, dizia, e olhando, falando no microfone, Seu Leonel Couto, Zeca, Leozinho, Jaime, que está no som, não tem nenhum problema, podemos nos beijar, podemos pegar na mão, podemos ficar à vontade. A boate, a partir de agora, é gay. E aí começou toda uma história. Foi daí mas só que a Turbo Seven era uma boate gay, mas que todo mundo frequentava, não só os gays. Sim, era, não. Porque era um ambiente muito amistoso, né? Era um ambiente, assim, que a gente passava a semana inteira, certo? A gente abria no sábado. Só se preparando para o final de semana. Isso, que era a melhor roupa, o melhor perfume, sabe? Era momentos de descontração, de alegria. Domingo acordava já pensando na produção da semana seguinte, né? Justamente. Então era uma coisa, era um ambiente onde a gente se confraternizava. A gente esperava para se confraternizar, encontrar os amigos. E vieram muitos amigos, muitos mesmo daquela época. Eram pessoas maravilhosas. E era assim, todo mundo comportadinho, todo mundo chique, todo mundo cheiroso. Todo mundo se preparava. As calças de linho, as blusas de linhos, de seda. Então era uma coisa muito gostosa. E aí depois nós ficamos juntos um bom tempo, eu e Zezinho. Depois o Zezinho saiu.
eu fiquei, e aí logo em seguida eu indiquei o Mário Polari, Mário Polari. que é fantástico, nossa, é uma cabeça divina, junto com o Sidney Almada. Mas o Sidney já estava... Era só DJ, né? Era DJ. O Sidney já estava comigo e com o Zezinho logo no começo. E depois quando fui chamado convidado, olha só, para ser chefe de cerimonial da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo. Minha vida é muito louca. Tudo. Minha vida é muito louca, né? Para tudo. Temos um novo capítulo na vida de James. É verdade, um novo capítulo. Gente, James, a tua vida é assim, né? Gente, é de fase, sabia? Não tem uma linha reta. Eu acho que eu precisava, hoje, vou fazer 60 anos, eu precisava disso tudo. Mas olha, é uma vida espetacular, cheia de experiências, cheia de Nossa. novidades, sem monotonia, né? Não, nunca. Me conta essa tua vida de chefe de cerimonial, como foi? Então, e aí eu conhecia duas moças, a Lúcia Viana e a Dora, que eram secretárias do deputado Dutra na época, que eram minhas amigas também na época. Ia ter uma festa que tinha Miss Presidente Figueiredo. Tá bom. Miss Presidente Figueiredo não era a rainha do Cupuaçu, não? Não. A rainha veio depois de muito tempo. E aí ela disse, James, eu queria que você fosse lá no município para arrumar, ajeitar, enfeitar. Você pode ir? Eu falei, posso. E aí a gente sai daqui, combinamos tudo, ok. E fui, uma chuva, a cachoeira, era um clubezinho de madeira. Chegamos lá, eu arrumei tudo que tinha, como elas queriam, direitinho, ajeitei o palco para elas e tudo mais. Aí depois ela chegou e me falou, James, você tem uma voz muito bonita, né? Eu falei, tenho, eu já trabalhei em boate, trabalhei em boate, falava em microfone e tudo mais. Você poderia apresentar um desfile pra gente? Eu falei, menina, eu nunca fiz isso. Ah, que nunca fez isso, o quê? Assim, é público dentro do município, porque o Pegava no microfone pra dizer o que podia, o que não mas podia é uma fazer coisa na mais Turboceve. técnica. Senhoras e senhores, boa noite a partir de agora, né? Nós daremos o início a mais o concurso Mas já Rainha... estava familiarizado. E aí, porque o Dudu Monteiro de Paulo estava, que ele ia apresentar o evento. Só que... Ficou gripado. Não, com a estrada. Eu tinha ido uma noite anterior. Naquele tempo que a estrada era de Era barro mesmo, não era nem pissarra, era barro Não, mesmo. era barro, eu me lembro. Barro. Eu me lembro que o tio Elton levava a gente numa caminhonete, que era assim, 4x4, e ficava... Atolada. Não, totalmente assim, encoberta. Enlameada, né? E aí ele não pôde ir, porque ele ficou preso na estrada. Choveu, ele ficou preso na estrada. Tá bom. Mas, menina, pra ser uma coisa, eu tinha levado um blazer que eu tinha branco, gola de padre, lindo. Falei, eu apresento. Ok, apresentei e tudo mais. Dias, a festa foi maravilhosa, né? Coisa do interior mesmo, era muito precáriozinho ainda, mas tudo muito bem feitinho. Tudo animado. Tudo animado, com banda de conjunto, era contato as pessoas imediato. com as melhores roupas, todo gente. mundo cheiroso. Era fantástico, era assim, muito primoroso o que eles faziam, com muito primor, essa coisa toda. E aí tá. No outro dia vimos embora, uma semana depois a Lúcia chegou comigo e falou, Lu, James, o prefeito Figueiredo quer falar com você. Eu falei, comigo? Quem era o prefeito, Paulo né? Martins, filho do professor Orígenes. Sim. Filho do professor Orígenes. Eu falei, tá bom. Marcamos de nos encontrar no gabinete do deputado Dutra, na Joaquim Nabuco. E ele falou, queria fazer uma proposta para você trabalhar no cerimonial. No cerimonial. Eu não tenho cerimonial, mas eu acho que eu preciso. Eu gostei muito do seu trabalho. Eu falei, eu também nunca trabalhei em cerimonial, mas a gente faz, eu falei pra ele. Quem já trabalhou em ferramentaria? Quem já trabalhou em logística de cano? Adoro quem já ferramentaria. Meu amor! Vai pegar o cerimonial, né? Era tudo novo pra mim. Vamos, eu falei, acertamos tudo e fui. Passei 11 anos em Presidente Figueiredo. Resumindo. Uau! 11 anos? 11 anos. Trabalhei com Paulo Martins, depois trabalhei com Romero Mendonça. Aí depois trabalhei com o Fernando Vieira, o veterinário. E aí depois fiquei mais 2 anos, aí o Fernando ganhou. Fui para a Câmara Municipal, porque precisava... porque verde política mesmo, tudo tem seus acertos e tudo mais, isso é normal. E fui para a Câmara.
Aí eu digo, não, acho que chega. Chega? Chega. Será que chega, gente? Quero voltar pra cidade. Será que chega? Não, mas realmente, e então chegou o progresso, chegou uma série de coisas, tudo muda. Eu digo, não, acho que na hora de eu voltar para Manaus. Voltei para Manaus. Voltei de novo para Turbo Céu. Agora não Turbo acredito. Céu. É verdade, gente. Não acredito. Voltei para... A tua vida não é isso aqui, não. A tua vida é um looping. Isso em 2000. Voltei de novo já como TS. Por quê? Depois que eu saí, que ficou o Mário e o Sidney, aí parou novamente a boate. Ah, foi? Foi, deu uma parada, certo? E aí Ceronel me chamou de novo. Vamos voltar para a boate? Falei, vamos. Isso em 2000. E fiquei de 2000 a 2005. Ok, aí saí por conta própria, fui trabalhar na Notívagos. Notívagos? Não, minto, desculpa. Fui trabalhar na Mamute com a mim, Aziz. Ah, sim! A Mamute no Parque das Laranjeiras, lindíssima. Me lembro benzinho. Sou muito grato até hoje ao Weiser Botelho, que foi que me... Nosso grande amigo. Sim, maravilhoso. Um grande comunicador, também um grande comunicador. Me indicou para o Amin, eu fui ser Relações Públicas da Mamute. E fiquei lá, o tempo que, acho que foi mais ou menos um ano e pouco. E aí depois eu disse, não, acho que não. Aí fui para o Celeiro Country, depois da Mamute fui para o Celeiro... Aí a Mamute fechou, fui para o Celeiro Country. Celeiro Country. Era, que era ali na Estrada do Turismo, né? Eu sei. Eu nunca estive lá, mas passei. Aí, gente, depois do Celeiro, eu digo, não, acho que chega de noite. Mas você falou na Notívagos. Não, na Notívagos eu ajudei muito, eu fiz festas na Notívagos. Você chegou a passar pela Notívagos? Passei, fiz festas, trouxe eu, Mário Polari e Sidney Almada, trouxemos a Adriane Galisteu para Manaus. Gente, a Notívagos, para quem não é dessa época, era eu acho que foi a primeira boate GLS de Manaus, né? Que naquela época LGBTQIA+, chamava GLS. É isso mesmo. Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí eu tinha simpatizante pra burro, né? Era muito simpatizante. Eram 2.000 simpatizantes. Era mais ou menos isso, gente. 2.000 simpatizantes. E aí trouxemos a Adriane Galisteu, trouxemos a Isadora Ribeiro, eu fiz algumas festas lá também junto com eles. Aí depois veio o Mamute, aí Celeiro Country, depois do Celeiro Country, o quê? Não mais nada. E agora, sossegou? Aí sim, aí eu fui trabalhar, depois disso tudo, eu fui aí, novamente, por indicação, fui morar em Maceió por 7 meses. Olha só, gente, é o seguinte, essa entrevista aqui não vai caber. A gente vai ter que ter um segundo episódio, porque o James aqui não para. É um movimento incrível. Sabe por quê? O DB é o que compra mais. Tá barato, sabe por quê? Tem DB por todo lado. Tem mesmo. DB tem oferta todo dia preço baixo no DB. Sabe por quê? O DB é daqui, ó. Uau! DB, barato todo dia tá barato no DB. Tá barato todo dia tá barato no DB. Sabe por quê? O DB é daqui, ó. É o governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Tem serviços de saúde e emissão de documentos. Tem oportunidade de renda e qualificação profissional. Tem crédito para o empreendedor e auxílio ao setor rural. É o governo presente com Amazonas diferente. Tem governo presente fazendo mais por nossa gente. Governo presente, levando mais cidadania e diversos serviços para nossa gente. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. O Avancar entrou no mercado com a intenção de somar na vida das pessoas, ajudando a melhorar o dia a dia de cada um. Presente em todos os lugares. Ele também é alimentação, refeição, combustível, premiação, presente, cesta básica e pré-pago. Avancar.
Ligue 3003-3939.